Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre direito. Para quem não sabe, eu sou formado em direito e também em ciência política e especialista em comunicação e oratória. Então vamos lá. O tema de hoje, gente, ele está bem na moda e também é bem polêmico. Qual é? Se o governo federal tem responsabilidade no combate à epidemia do coronavírus. Ou melhor, se ele tem culpa no cartório ou quanto às mortes ocorridas por conta da pandemia e também pelo desemprego e pela falência das empresas aqui no Brasil, ok? Então a gente vai saber isso hoje nesse vídeo. Para vocês entenderem, tem que fazer uma retrospectiva, tá? Lá no início do ano, de 2020. O seguinte, minha gente, como todo mundo sabe, essa pandemia surgiu lá na China, na cidade de Wuhan, tá? E aí o que ocorre? Lá residiam, né, vários brasileiros que fizeram um vídeo pedindo ajuda ao presidente da República para retirarem eles de lá, para trazer para o Brasil. E aí o presidente viu aquilo, parece que 2 vídeos que tiveram, né? E aí o presidente viu que estava de mãos atadas porque não tinha nenhuma norma que amparasse esse resgate desses brasileiros lá em Wuhan, tá? E viu que não tinha como levar toda aquela tripulação de médicos e enfermeiros e tudo mais, com aeronave, tudo pago pelo governo federal, evidentemente, e ir lá e trazê-los, né? Isso porque, como alguns já sabem, o servidor público, né, o agente público, só pode fazer aquilo que a lei permite, enquanto que o cidadão comum, que não é servidor público, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Então, a lógica é o contrário, tá bom? Para vocês entenderem. Bom, então, o que aconteceu? Não tendo norma nenhuma, o presidente provavelmente falou lá com os congressistas, falou assim, opa, como é que eu vou trazê-los se eu não tenho amparo legal? Eu não quero cometer nenhuma ilegalidade, né? Gastar o dinheiro público todinho para trazer esse pessoal de lá. E aí o que foi feito? Fizeram uma lei em 2 dias, ou seja, provavelmente é a lei mais rápida da história do Brasil, tá? Foi aprovada num dia na Câmara e no segundo dia foi aprovada no Senado, sancionada pelo presidente da República e publicada. Olha só a rapidez. Quando eles querem, eles sabem fazer a coisa rápida. E aí, para isso, possibilitar do presidente da República mandar os aviões, parece que da presidente da República, né? Ir lá resgatar esse pessoal. Feito isso, vieram para cá e tal e ficaram em quarentena. Por que precisava dessa lei? Não só para amparar o gasto, né? De mandar um efetivo ir lá e buscar médicos e tudo mais, e também a questão da segurança das pessoas, porque podiam estar se contaminando com esse pessoal lá da China, além do que para obrigar esse pessoal da China, né, esses brasileiros que estavam na China, a ficar em quarentena aqui no Brasil, porque até então não tinha nenhuma legislação que obrigasse a uma pessoa a ficar de quarentena ou de isolamento, tá bom? Então é uma novidade que foi estipulado em dia 6 de fevereiro de 2020, através da Lei 13.979. E aí eles ficaram em quarentena, bonitinho, ok. Foram liberados depois, né? Parece que ninguém teve problema nenhum. E aí o que acontece? Os governadores e prefeitos, logo em seguida, começaram a atuar para fazer a proteção da sua população. Começou, salvo engano, no Distrito Federal, com o governador baixando um decreto lá, proibindo várias coisas, né? Manifestação na rua, né? Fechou as escolas, fechou o comércio e tudo mais. Foi Deus nos acuda. E aí os outros governadores, incentivados por ele, também fizeram a mesma coisa. E aí cada um queria ser mais restritivo que o outro, né? E aí começou a baixar o espírito ditatorial em todo mundo ali, né? Cada um queria ser mais ditador que o outro. Aí começaram a fazer vários absurdos e violência e tudo mais. E uma delas foi ali salvo engano, no Rio de Janeiro, em que começaram a proibir de aviões decolarem, aterrissarem, começou a bloquear rodovias, né? Não foi só no Rio de Janeiro, mas em vários locais, né? E começaram a complicar a vida
do fornecimento de alimentos, né, da locomoção de pessoas, né, que às vezes queriam para o hospital ou eram médicos que tinham que dar plantão e enfermeiros, e começou a complicar a vida todinha das pessoas, porque muitas delas se locomovem através das rodovias, né? E também nos aeroportos, imaginam, tem que levar remédio para cá, para lá, então às vezes não dá para chegar a tempo, então tem que ser via avião, transporte de pessoas que estão precisando, né, se locomover e tudo mais. E aí com isso o governo federal, opa, vocês estão extrapolando, governadores e prefeitos, né, principalmente os governadores, então, espera aí, isso é uma atribuição exclusiva da União, vocês não podem fechar, tá? Vocês não podem fechar as rodovias, nem as ferrovias e muito menos os aeroportos, que a grande maioria é da União, né? É federal. E aí, eles não estavam nem aí e tal, né? No meio da confusão toda. E aí ele fez o quê? Já que eles não estavam respeitando a Constituição, porque isso está previsto na Constituição, esse negócio dos aeroportos, rodovias e ferrovias, aí ele fez, opa, então vou baixar uma medida provisória, tá? Para deixar isso bem claro que é competência da União. Então ele baixou uma medida provisória, que é a 926, de 20 de março de 2020, que ela altera a Lei 13.979, essa que foi a mais rápida do mundo, do Brasil, tá ok? E aí, na verdade não altera, ele acrescenta, né? Acrescenta mais artigos e parágrafos e tudo mais, para poder deixar bem claro que essa questão não é dos governadores nem prefeitos, é do presidente da República. Então, os dois principais parágrafos que ele alterou, que ele acrescentou, melhor dizendo, é o parágrafo 9º, que diz o seguinte: o presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 8º. Então, isso quer dizer o seguinte: ele está dizendo, olha, é só o presidente que pode dispor o que é serviço público e atividades essenciais, tá? Não são vocês. Sou eu que faço isso e faço por meio de decreto, não preciso nem mandar para o Congresso Nacional, como sempre foi feito. Então, ele tipo assim, deixou expresso isso, para não ficar nenhuma dúvida. Ok? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto que ele quis enfatizar, que é relevante nesse assunto, é o parágrafo 11, que diz: é vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, médicos, enfermeiros, tá? Pessoal eletricista, né? Pessoal de esgoto, pessoal de lixo, entendeu? Então, esse pessoal é essencial, vários outros, e tem inúmeros de laboratório. Então, essas pessoas precisam trabalhar. Como que elas vão tratar das pessoas, como que vão recolher o lixo, como que vão, né, vão cuidar da questão da energia elétrica, porque acabou a energia elétrica e os hospitais, e aí, como é que funciona? As farmácias, entendeu? O farmacêutico, tudo mais. Então, é coisa pra caramba. Então, eu tenho que deixar isso claro. Além do que, a segunda parte diz o seguinte: é vedada a restrição à circulação, né, de trabalhadores que possa afetar o funcionamento total e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Então, também não poderia interromper, restringir a circulação de cargas. Evidentemente, porque as cargas geralmente são transportadas por caminhões. E os caminhões têm que transitar de uma cidade para outra, dentro da própria cidade, então não poderia haver nenhuma restrição, por óbvio. Ou seja, a medida provisória, ela falou o óbvio do óbvio, que já existia, só que ele deixou novamente claro ali para ninguém ficar com dúvida. Isso porque os prefeitos e os governadores atropelaram o presidente da República, desconsiderando as regras básicas da República Democrática do Brasil. Outro ponto é o seguinte: a definição do que vem a ser serviços públicos e atividades essenciais, que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, em que
tanto os prefeitos como os governadores não podem dar pitaco sobre esse assunto. Um caso emblemático, gente, foi o caso das lotéricas, em que o presidente, vendo que os bancos estavam funcionando meia boca e as lotéricas estavam fechadas, ele pegou e decretou que lotérica é sim um serviço essencial. Por quê? Porque ele viu que as pessoas mais humildes não tinham como pagar suas contas de água e luz, imagina. Mas o que fez os governadores e prefeitos, na sua grande maioria, não permitiram a reabertura das lotéricas, o que prejudicou em muito a população mais pobre, tá? Que não tem conta em banco ou que não conseguiam pagar lá porque estavam trabalhando meia boca, tá bom? Um ponto essencial agora do nosso vídeo é o seguinte: diante desse quadro, os governadores quiseram manter o seu poder ditatorial, tá? E os prefeitos também. E aí quem veio a socorrê-los foi o PDT, Partido Democrático Trabalhista, tá? Um partido de oposição ao governo federal. Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, a tal da ADI 6.341, para quem quiser consultar no site do Supremo. E ele entrou com essa ADI para questionar a constitucionalidade da medida provisória 926, tá? Que ela complementa a Lei 13.979, dizendo, olha, isso aqui é permitido sim, já existe tudo. Então ela vem deixar bem claro as regras do jogo. E aí o PDT está questionando essa medida provisória 926, dizendo que ela é inconstitucional por conta que ela fere alguns artigos da Constituição Federal, basicamente o artigo 23, inciso 2, e artigo 24, inciso 12. Tá? Então vamos ver isso agora mais detalhadamente. Minha gente, é o seguinte, o que diz o artigo 23? É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, tá? Cuidar da saúde e assistência pública. E não sei o que lá, tá? Então o que importa é até a questão da saúde. Então, o que vem a ser a competência comum? Comum, todos eles podem agir de forma igualitária, vamos dizer assim. Todo mundo tem que agir, tá? Para cuidar da saúde pública, da saúde do povo, tá? Fazendo mais hospitais, ambulatórios, colocando mais ambulâncias, vacinando as pessoas, pondo mais médicos, enfermeiros, né? Fazendo toda a infraestrutura para atender as pessoas, né, que estão doentes ou precisando de tratamento. Certo? É basicamente isso. Então é uma competência comum de todas as esferas do governo, União, Estados e municípios. Tá? Eu tiro do Distrito Federal, porque Distrito Federal é a mesma coisa, né, vamos dizer assim, a Estado. Então vamos lá. Então é uma competência comum. Ok. Mas é de legislar? Não, é de cuidar. Cuidar. O que é cuidar? No caso, é ir lá entregar a ambulância, é levar o doente da sua casa até o hospital, é o médico tratar a pessoa. É uma coisa concreta, é o cuidado mesmo. Já o artigo 24 da Constituição Federal diz o quê? Compete à União, aos Estados, legislar concorrentemente sobre o quê? Previdência social, proteção e saúde, e defesa da saúde. Então, o que importa é a parte final aí do inciso 12. Proteção e defesa da saúde. Então, mas compete o que à União? É legislar. Aí, no caso, não é cuidar, é fazer a lei. Tá? E compete a quem? A lei compete à União, né, federal e o estadual. O município não pode legislar sobre
proteção e defesa da saúde. Não pode, tá? É proibido, porque a Constituição não permite. Tá certo? Olha só, já comecei a mostrar o problemaço todo aí. Então, só compete à União e aos Estados. O que vem ser concorrentemente? Legislar concorrentemente. Só essa palavra concorrentemente só está no caso de legislar, tá? Não é em outros casos, é no caso de fazer norma. O que vem a ser concorrente, gente? Não é disputa, não é concorrente no sentido de competição. E concorrente é o seguinte, corrente é no sentido e concorrente é ir no mesmo sentido. Então, tanto a União como os estados vão para o mesmo sentido. Concorrer para atingir aquele objetivo. Qual é o objetivo? De proteção e defesa da saúde pública, evidentemente. Ok? É para isso. Mas os dois vão fazer a mesma coisa? Não. Por que não? Porque os parágrafos seguintes vão explicar para vocês. Evidentemente que a União vai tratar de uma forma genérica isso. Vai tratar das normas gerais. Enquanto que os estados e o Distrito Federal, evidentemente, né, vão tratar especificamente lá na ponta do atendimento à população. Ele que vai definir os pormenores, os detalhes da ambulância, isso, aquilo que vai atingir, quantas ambulâncias, quantas pessoas vão estar no hospital, isso, aquilo, como que vai ser os medicamentos e tudo. Ele vai normatizar todo as coisas lá na ponta do atendimento. É dessa forma. E claro que a União não vai tratar desse detalhamento, vai tratar de normas gerais. Então, isso é corroborado pelos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24, que eu vou falar aqui agora para vocês. Parágrafo 1º diz o quê? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. No parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. O que quer dizer esses dois parágrafos? Um diz que a União vai ter que falar sobre normas gerais, e somente sobre isso. Evidentemente que ela vai falar sobre isso e nem quer falar sobre mais, senão ela estaria invadindo a competência dos Estados. Tá? E a segunda diz que cabe aos Estados suplementar. O que é suplementar, na verdade? É complementar as normas gerais, tá? Então, no mesmo sentido e sem desvirtuar das normas gerais, tentar normatizar tudo aquilo de forma mais detalhada, tá? O parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Óbvio, se a União ficou omissa, não fez a norma, os estados têm que tomar providência lá para atender o público lá precisando de saúde, né? De atendimento médico e odontológico, o que for. Entendeu? É exatamente isso. Então ele vai também fazer as normas gerais e as normas suplementares, os estados, já que a União não fez. Mas caso ela venha a fazer no futuro, que é parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, no momento em que a União vier a normatizar, né, a questão da saúde, que ela vai estipular normas gerais, então tudo que ela normatizar vai tornar ineficaz a lei estadual naquilo que lhe for contrário. O que não for contrário, vai permanecer a lei estadual também. Então, a norma geral, né, lei federal, e a norma estadual vão ficar harmônicas, tá? A norma estadual nunca pode contrariar a norma federal, por óbvio, né? Uma questão de hierarquia das leis, certo? Que é
definida pela própria Constituição Federal. Então, com isso, o que acontece? O PDT, ele construiu uma argumentação falaciosa, em que ele diz o seguinte: como os governadores e os prefeitos queriam baixar decretos sobre essa questão da pandemia, queriam manter o isolamento, queriam proibir a abertura de restaurantes, de vários estabelecimentos comerciais, obrigar as pessoas a usar máscara, entendeu? E fazer inúmeras ações ditatoriais. Aí o que o PDT fez? Para legislar, o que é a legislação? A questão da legislação é concorrente no artigo 24. Então, só que aí, no artigo 24, não tinha os municípios. Então os municípios estão fora. Aí, como é que eu vou encaixar os municípios? E, por outro lado, o artigo 23 fala de todos os entes federados, a União, os estados, o DF e os municípios. Aí que ele fez uma jogada. Ele quis tornar essa palavra competência comum, dizendo que comum tem o mesmo, é sinônimo de concorrente. Tá? Então ele fez essa jogada semântica, ele transformou essas duas palavras como se fossem sinônimos. E na verdade não são. Tá? E concorrente é só para, no caso de legislar, e não para uma competência comum de atuação. Então ele fez esse malabarismo jurídico e jogou lá para o Supremo decidir. E o ministro Marco Aurélio de Mello, que foi o relator dessa DIN, naquele primeiro momento, né, concedeu a cautelar, tá, para essa ação. Ele deferiu em parte, tá? Não foi total, mas aí é só para quem é bobo, né? Em parte, na verdade, deu tudo. Porque o pessoal estava pedindo outras coisas que nem interessavam. Na verdade, eles queriam que os estados e os municípios pudessem legislar sobre saúde. Ou seja, eles pudessem impor a questão da máscara, a questão da dizer se é essencial ou não os serviços, entendeu? Fechar a escola, fechar tudo. Então eles queriam fazer de tudo, tomar todas as providências, tá? Então eles queriam que essa palavra concorrente pudesse ser validada pelo Supremo. E o Supremo acabou fazendo isso, tá? Deu uma volta tremenda. A decisão dele foi a primeira, né, que é no caso a liminar, né? Tem a primeira parte, e depois isso vai ser submetido ao plenário, que pode referendar ou não aquela decisão. E o plenário, como todo mundo sabe, em 15 de abril desse ano, 2020, ele referendou, confirmou a decisão do Marco Aurélio. Uma besteirinha aqui, a colar de diferente, mas o que importa era que tinha que ter concorrente, e que está totalmente errado. Confundiram alhos com bugalhos, e aí a gente vê como que as nossas decisões são complicadíssimas. Outro ponto interessante, antes de entrar nos finalmente, é que o PDT entrou com essa ADI no dia 23 de março. E a decisão, sabe quando foi, a liminar, quando foi dada? No dia seguinte, dia 24 de março. Ou seja, uma decisão ultra rápida de um tema ultra complexo e, vamos dizer assim, único. Foi a primeira vez na história do Brasil que surgiu um caso desse. Ou seja, uma rapidez inacreditável, inacreditável. Só um gênio do direito, um Rui Barbosa, eu acho que nem Rui Barbosa ia dar conta, entendeu? De dar uma decisão tão rápida dessa. Então é muito suspeita essa decisão, tá? Muito suspeita, inacreditável. E mesmo porque a decisão foi tão ruim
que mostra que a pessoa não era um gênio. Então fica aí essa observação. Vamos lá analisar aqui esse juridiquês aqui. Realmente muito mal escrito. Fala e não diz nada, tá? Realmente é lamentável essa decisão aqui do ministro Marco Aurélio. Eu vou deixar aqui para vocês olharem, mas no final das contas ele discorda de tudo que o cara falou, o advogado do PDT, porém, e fala que concorda que é do presidente, a coisa, quer dizer, concorda com o presidente da República, que é dele, tem que fazer, não tem nenhum problema. Só que ele fala a palavrinha-chave que o pessoal queria. Na verdade, o pessoal queria só fazer valer a vontade dos governadores e prefeitos. É só isso que ele queria fazer, é o seguinte, para mostrar assim, olha, o presidente não pode impor a vontade deles. É isso que eles queriam fazer. E como que eles poderiam falar isso? Trocar a palavra comum por concorrente. Então, o que ele fala no final? Surge, bom, é uma conversaiada, um juridiquês aqui, que vocês não vão entender. O que importa aqui há de ser reconhecido simplesmente formal que a disciplina decorrente da medida provisória 926 de 2020 não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Aí ainda fala, defiro em parte, só para dizer que é isso aqui, ou seja, não, é só uma coisinha besta, a medida acauteladora para tornar explícita, ou seja, só para esclarecer, no campo pedagógico, ele está ensinando, viu? E na dicção do Supremo, a competência concorrente. Ou seja, ele deu uma volta, falou uma coisa absurda, porque quando ele decide ali, dizendo na penúltima linha, diz, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Não, a própria Constituição Federal é clara, a competência legislativa concorrente na questão de saúde é só da União dos estados, não é dos municípios. Os municípios não podem legislar sobre saúde. Ok? Então ele já foi contra a Constituição. Começa por aí. Tá? Porque ele fala providências normativas. Então ele pôs ali, em vez de ele falar competência legislativa, ele deu providências normativas. Então ele já deu uma escamoteada nessa decisão dele. Totalmente inadequada. E administrativa tudo bem, mas não é concorrente, é comum. Cuidar da saúde é uma competência comum de todos os entes federados, União, estados e municípios. Cuidar, entendeu? Cuidar das pessoas, isso é óbvio. Tá bom? Então, houve essa confundiu alhos com bugalhos. Claro que não foi, a gente vê aqui pela ginástica dessa decisão, que a intenção era justamente dar fazer uma enrolação, tá? Uma enrolação hermenêutica aqui, para poder colocar a palavra concorrente. Então, concorrência é legislar. Então, ele não pode falar isso. Tá? Não pode incluir os municípios nisso. Tá? E quando a legislação é só dos estados e da União, sendo que os estados apenas suplementam as normas gerais. Enfim, pessoal, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele acabou eximindo o presidente da República de qualquer responsabilidade negativa da pandemia. Haja vista que ele deu autonomia completa para os prefeitos e governadores
do nosso Brasil, tá? Dizendo que eles podem legislar à vontade, tá? E fala que concorrente, o que é concorrente? Está dizendo, olha, é mais ou menos assim, está no mesmo pé de igualdade com o presidente. Isso se prova porque quando o presidente falou que as lotéricas poderiam funcionar, ou seja, seriam atividades essenciais e precisariam funcionar para atender as pessoas mais humildes, os governadores e os prefeitos, né, na grande parte do Brasil, não atenderam a determinação do presidente da República, tá? Eles continuaram a manter as lotéricas fechadas. Então, com isso, fica demonstrada de forma cabal que tanto os governadores e os prefeitos, eles tiveram autonomia completa para decidir o que fazer nessa pandemia, desrespeitando, inclusive, o próprio presidente da República, que tem uma hierarquia superior nesses casos. Está na própria Constituição, tá? Lá no artigo 24, em que diz que a competência de legislar é concorrente e que no parágrafo 1º desse mesmo artigo 24 diz que a União, a ela compete estipular as normas gerais sobre saúde e aos estados de forma suplementar, ou seja, abaixo. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir dessa forma, dando autonomia aos estados e municípios em relação a como agir diante da pandemia, fez com que o governo federal ficasse de mãos amarradas, porque tudo que ele estava decidindo, os estados e os municípios estavam fazendo pouco caso. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal acabou isentando totalmente o governo federal, ou seja, o presidente da República, de qualquer problema com a pandemia, seja pelas mortes, pelo desemprego ou pela falência das empresas. Dessa forma, quem vai ser culpado por isso? Bem provavelmente vai ser os governadores e os prefeitos, tá? Grande parte dos desempregados vão se revoltar com eles, como também os empresários falidos, como também as famílias dos mortos pela pandemia. E, atente, não é só contra os governos estaduais e municipais, mas um dos maiores culpados por isso foi quem decidiu que os governos estaduais e municipais tinham poderes para legislar de forma concorrente sobre a pandemia, que foi o Supremo Tribunal Federal. Então é isso, minha gente. Eu acho que já falei demais e até a próxima.